Esta noite, com os meus lábios, com o meu coração, eu quero bendizer o nome de Jesus, o meu Salvador, aquele que morreu para me salvar, o Senhor da minha vida, aquele com quem vou me encontrar muito em breve, para viver eternamente com as delícias do lar celestial. Eu quero somar a minha voz a milhares e milhares de vozes que no mundo inteiro, com os diversos sotaques, idiomas, estão proclamando o mesmo nome, falando da mesma verdade, falando da salvação dos salvos, dos crentes em Cristo. Que nesta noite o seu coração também se alegre em Deus. Seu coração também se encontre na presença do Senhor. Eu quero que você abra a Bíblia em Lucas. Lucas capítulo 21. E desde já eu peço a você, que aí onde você está, seja aqui na frente, seja lá atrás, na galeria, você não permita que nada venha desviar sua atenção ao que Deus quer lhe falar nesta noite. Não deixe, não permita, não deixe ninguém puxar assunto com você. Nem puxe assunto com ninguém. Esse é o momento seu com Deus. E põe os olhos no texto e acompanhe a leitura que vou fazer no capítulo 21, a partir do verso 7. Perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu. E também chegou a hora, não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras, revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas, aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns de vós.
De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Porque haverá grande aflição na terra, ira contra este povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror, e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ainda lhes propôs esta parábola, dizendo: vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo-o, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder, e estar em pé na presença do Filho do Homem. Amém. Irmãos queridos, olhem na minha direção. Não percam esta oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Existem coisas que nós gostamos de ouvir, que nós preferimos ouvir, selecionamos, guardamos com carinho músicas, que dentre tantas nós gostamos de ouvir. Alguns trechos, mensagens. Eu guardo com muito carinho mesmo, um disco, um CD. Mas eu já salvei em outra mídia para não perder. Um CD com várias mensagens, com o áudio
de mensagens pregadas pelo reverendo Eudaldo, que foi pastor desta igreja e deixou um legado, marcas tão profundas. E foi pastor em Brasília. E eu guardo com muito carinho, e muitas vezes eu estou viajando e ponho o CD para ir ouvindo aquelas mensagens, aquele jeitão próprio dele falar. Eu gosto. E tenho comigo algumas mensagens de outros pregadores, algumas que eu já ouvi, não sei mais quantas vezes. Eu gosto de ouvir. Tem coisas que a gente gosta de ouvir. Tem coisas que a gente não gostaria de ouvir. A gente ouve porque é o jeito. Às vezes porque precisa. Não tem como. Às vezes até a voz do seu chefe. Você tem que ouvir. Aquele som que você é obrigado a ouvir tantas vezes. Algumas mensagens que você não gostaria de ouvir, mas ouve. Porque você não tem como sair dali. Enfim. Quantas vezes, no culto doméstico, eu querendo fazer outra coisa, querendo ouvir outra coisa, e às vezes era obrigado a ouvir uma leitura bíblica, participar de um momento que, na verdade, eu não queria ali. Às vezes a gente é obrigado. E tem coisas que a gente não quer ouvir. Ou porque nos choca, ou porque é contrário ao que a gente crê, ou porque aponta para os nossos pecados, os nossos erros. Não queremos ouvir, fechamos os ouvidos, balançamos a cabeça. A gente quer sair dali, a gente não quer ouvir aquilo. Tantas e tantas vezes acontece e já aconteceu conosco. E a palavra do Senhor nos diz que nos últimos tempos, nos últimos dias, muitos sentirão coceira nos ouvidos, ficarão agoniados por ouvir a palavra de Deus, ouvir a verdade. Vai ser algo tão contrário, tão chocante, tão penetrante, de acusação, palavra profética, que não vai ser bom ouvir, ninguém vai querer ouvir. Chegando ao ponto de, quando acontecerem todas essas coisas, diz a palavra do Senhor, muitos pedirão inclusive aos montes, caiam sobre nós. Caiam sobre nós. Tamanho será o desespero, a angústia, a perplexidade de não quererem ouvir o som daquele glorioso dia. Olhem, queridos, o som vai ser um só, que diz assim, ao ressoar a trombeta, ouvida a voz do arcanjo, o Senhor descerá do céu. Esse mesmo som de trombeta e a voz do arcanjo anunciando a vinda de Cristo será um som que aterrorizará muita gente. Muitos chorarão de horror, diz a Escritura, gritarão de horror, não acreditando que aquilo está acontecendo e talvez dizendo, não é possível que isso seja verdade e que esteja acontecendo. Tanto que falaram. Eu não acredito que esteja acontecendo agora comigo. Não, Senhor. Eu já lhes falei em uma certa ocasião de uma mensagem
dramatizada. E tem um outro nome que se dá. Não sei o que, fonada. É outra mídia, outra forma de... Uma novela contada e tal. Era um CD, era um disco, virou CD. Chamada A Última Trombeta. Que narra, que conta a respeito do arrebatamento da igreja. Os últimos dias, as últimas coisas. Muitos conhecem esse disco, A Última Trombeta. É claro, é uma novela, baseada nos textos bíblicos, nas informações que temos. E conta que, de repente, as pessoas iam desaparecendo nos seus lugares de trabalho e em casa. E aquele susto mundial, procurando fulano, procurando Beltrano. Cadê fulano? Cadê aquele funcionário tão aplicado, tão honesto? Onde ele está? Bem que ele falava das coisas de Deus e ele desapareceu. Tanto que ele falava dessas coisas e não queríamos ouvir. É dito assim lá no disco. E outros saem pelas ruas gritando, não é possível que isso esteja acontecendo. Não, comigo não. Eu achava que ainda ia demorar. Tanto tempo se passaria para que isso pudesse acontecer. E é aquele desespero mundial. Crianças desaparecidas. Os crentes desapareceram da terra. É uma fita chocante. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi foi num acampamento. Aquele acampamento, aí fazem aquele clima todo, ainda desligaram a luz. Para ficar mais chocante, mais desesperador. E realmente foi muito marcante, tocante, aquela geração foi muito impactada por isso. Eu só não gostei de uma coisa, porque no final, aqueles que ficaram desesperados, gritando, procuraram a igreja e foram procurar o pastor, para perguntar por quê. Os pastores também ficaram. Não gostei dessa parte. Desespero. E eles dizem ali, eu achava que não era para agora. Era depois. E tem algumas coisas que não batem mesmo. Quem vai estudando teologia vai vendo que tem alguns furos ali, que a arte cênica, a representação não foi fiel. Mas no grosso, é isso mesmo. E diz ali que muitos choravam, gritavam, pranteavam, mas outros, em alguns momentos, podiam ouvir uma voz. Não via mais a pessoa que estava desaparecendo e ouvia uma voz que dizia, glória a Jesus, glória a Jesus. Terror para muitos, alegria e gozo para tantos outros. O que vai ser tristeza para uns, saber que era tudo verdade aquilo que os crentes pregavam. Vai ser a redenção dos salvos, que esperaram e sofreram aguardando a vinda de Jesus. Vai ser a nossa grande festa, aqueles que mortificaram o corpo, a carne, os desejos, foram perseguidos, maltratados, zombados, perderam, pela fé que tiveram e mantiveram, acreditando nas verdades, mesmo sendo tidos por ignorantes, alienados, e se mantiveram fiéis a Cristo, aguardando a bendita esperança. Então, quando soar a trombeta e vier a voz do arcanjo, então será a nossa glória. Será o que ri por último, o que se alegra com as coisas de Deus. Vai ser uma festança. Eu não sei onde é que eu vou estar, eu não sei se estarei vivo daqui para lá. Eu sei que morrendo agora ou depois, ou sem morrer, que é uma possibilidade também, eu sei que estarei com o Senhor.
Mas se eu estiver vivo daqui para lá, uma coisa que eu queria, onde eu queria estar, eu não queria estar na igreja, como alguns dizem. Quando o Senhor vier buscar, quando eu morrer, eu queria estar na igreja, cantando. Não, eu queria estar perto de um cemitério. Porque vai ser a coisa mais extraordinária. Ouvida a voz do arcanjo, da trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão. Sairão dos seus túmulos, em corpo glorificado, transformados, e subirão comigo para encontrar com Cristo. Aqueles que zombaram, mesmo na igreja, levando a vida de qualquer maneira, ficarão perplexos. Ainda que mortos, ressuscitarão, mas para a condenação, ficarão à parte. E é por isso que eu não creio no evangelho frio, sem expressão, sem lágrimas, sem força, sem brilho, silencioso, descomprometido, descompromissado. Não creio em crentes de verdade, que apenas frequentam os cultos dominicais, sem outras implicações. Eu não acredito nisso. Não há como abraçar esse evangelho e viver de qualquer forma. Não há como crer nisso que estou falando, esperar a bendita vinda do Senhor e viver de qualquer forma. Não tem como. O evangelho, a graça, a glória, o Espírito de Deus é maior do que tudo isso. Maior do que eu, maior do que você, maior do que a igreja, maior do que a denominação, maior do que qualquer coisa. Quando soar a trombeta de Deus, a voz do arcanjo, não existirá pastor, presbítero, igreja presbiteriana, igreja batista, congressos, livros publicados, músicas, tudo isso ficará aqui. Só chegará ao trono da graça, diante do Cordeiro, os que foram lavados no seu sangue. Gente que teme a Deus e anda na sua presença. As nossas glórias, os nossos títulos, nossas heranças, nossos benefícios, tudo que foi conquistado, seja material, seja as nossas vaidades espirituais, tudo isso ficará aqui. E iremos como cordeiros mansos, desprovidos de tudo, apenas vestidos de vestes brancas, que são as vestes da nossa justificação. Ali não subirá presidente de nada, secretário, tesoureiro, de nada. Homem, mulher, criança, jovem. Subirão os anjos, os servos de Jesus. E isso está perto de acontecer. Eu quero deixar para a sua meditação nesta noite as palavras de Jesus, todo esse texto. É um ano de mensagem que não tenho como pregar. Mas eu queria que você colocasse os olhos, versos 34 e 35. Vou ler o verso 33 para reforçar aqui o que eu quero dizer. Passará o céu e a terra,
mas as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Meu irmão, minha irmã, eu não sei se era isso que você gostaria de ouvir, se você queria ouvir isso, mas é o que você precisa ouvir. E dê graças a Deus que você está neste lugar para ouvir essa mensagem. Porque esta não é uma palavra, uma opinião, um entendimento do pastor Itamar. É a exposição da palavra de Deus. Para o nosso alerta, para o nosso despertamento. E vou dizer por quê, e vou finalizar, e eu quero orar por você. Eu tive a curiosidade de ir lá na chave bíblica do Novo Testamento grego. A chamada chave linguística do Novo Testamento grego. Abri. Eu queria saber se a palavra era essa mesma. Para a gente não sobrecarregar o coração com as consequências e as preocupações deste mundo. Eu fui saber se a palavra era preocupação mesmo. Se tinha uma outra palavra, porque às vezes não há um correspondente na língua portuguesa para as palavras gregas, que é um outro idioma completamente distinto. E a palavra é essa mesma. O que Jesus estava dizendo é que quando ele estiver para voltar, o que vai estar acontecendo é que as pessoas estarão preocupadas com muitas coisas. Ou seja, ocupadas, sempre antecipadamente, ansiosas por muitas coisas, que serão apanhadas repentinamente como um laço. E eu faço parte dessa geração. É o grande desafio para mim e sei que é para você também. Não temos tempo para nada, a gente já acorda defasado. A agenda é sempre sufocada, não temos tempo para isso, tempo para aquilo. A semana inteira a gente já sabe o que vai fazer e muitas outras coisas que surgem, e atropelos, e atropelos, e atropelos, e tantas coisas, e tantas preocupações, e outras que abraçamos, de modo que a nossa cabeça está cheia demais. E o que a Bíblia diz é que nós estaremos sobrecarregados com as consequências disso. Quais são as consequências da preocupação, ansiedade e a angústia? Que demos um nome bonitinho de estresse. Eu não preciso ser profeta para dizer o que vou dizer agora. É uma constatação. Você não lê a Bíblia durante a semana. Você não tem tempo para isso. Trabalha, estuda, viaja, corre atrás. Não vai à igreja, não tem vida devocional. Domingo, você está tão cansado, tão preocupado com tantas coisas para administrar amigos, parentes, casa, cuidar de casa, fazer feira. É tanta coisa que no domingo você escolhe o culto que você quer ir, porque você não pode ir os dois.
Quarta-feira, nem pensar. Meio de semana, culto. Não está dando tempo, a gente está envolvido, preocupado com tantas coisas. E o que Deus está dizendo para nós? Cuidem de vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com essas coisas, e vocês sejam apanhados repentinamente. Meu irmão, minha irmã, refaça sua agenda. Não negocie o dia do Senhor. Não negocie sua vida espiritual, a sua vida devocional. Nada é mais importante do que o nosso tempo com Deus. Nada. Nada substituirá a paz de Cristo em nosso coração. Nada. E lembre-se, o Senhor está voltando para buscar os santos. Não importa a igreja séria de verdade onde ele esteja. Curve a sua fronte. Vamos orar. Jesus querido, eu te adoro nesta noite. Exalto o teu nome santo e bendito. Reconheço, identifico a tua obra em minha vida, na vida do teu povo. Dou-te graças. Exalto o teu bendito nome. Porque foi por esta obra realizada que nós estamos salvos. Receba a adoração da noiva, os teus eleitos, por tão grande salvação. E eu te peço, ó Jesus bendito, que o Senhor, através do teu Espírito, visite a tua igreja que se faz presente aqui nesta noite. Que canta, celebra o teu nome e se compromete a viver piedosamente. E eu peço que o Senhor perdoe os nossos pecados, da indiferença, da não priorização das coisas celestiais. O Senhor conhece cada um aqui. E eu te peço que o Senhor faça isso nesta noite, em nome de Jesus. Peço que o Senhor repreenda toda obra estranha, maligna, para roubar as sementes ministradas na tua casa. Nenhuma se perca, mas que prospere para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, o Senhor. Aleluia. Amém. Eu chamo aqui André, meu filho, aqui na frente. Andrezinho tem 17 anos. Vai completar 18, muito em breve. E é um menino crente, criado na igreja. Meu filho, conheço, tem dado testemunho de piedade e teme a Deus. Desde pequenininho, sempre muito comprometido com as coisas do Senhor. Me alegro muito com isso. Brevemente ele vai deixar a nossa convivência. Voltará certamente. Mas eu quero, nesta noite, que André dê a sua pública profissão de fé para a igreja. Que diga para a igreja aquilo que ele crê. E como filho da aliança, ele participe conosco da Santa Ceia do Senhor.
Pega o microfone, André. No ano passado eu participei da classe de catecúmenos, junto com outras pessoas que estavam lá comigo também. O presbítero Lindenberg, o presbítero Eduardo. O presbítero Lindenberg e Eduardo, que estavam lá comigo, foram meus professores. E a gente aprendeu aquilo tudo que todo estudante de catecúmenos aprende. E no final eu percebi que tinham coisas que me desviavam um pouco daquilo que os outros estavam fazendo ali. Mas na minha mente eu tinha plena convicção daquilo que eu precisava para estar aqui hoje. Eu tenho plena convicção de que eu só preciso da palavra de Deus. Eu tenho plena convicção de que a igreja que eu sirvo é muito maior do que aquela placa que está na porta, muito maior do que aquele nome. A igreja que eu sirvo não tem esses 300 membros, nós somos milhões espalhados por toda a terra. Mas muitas vezes já me questionaram se eu não concordo com algumas coisas que essa igreja defende, de acordo com o seu plano teológico, porque eu não saio daqui e vou para outro lugar. Mas essa igreja que eu escolhi, essa igreja que eu amo. Eu vou fazer umas perguntas específicas a você. André, você crê que Jesus morreu por você para lhe salvar e que o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário é suficiente para remir os seus pecados e lhe salvar? Você crê nisso? Você crê que a justificação de Cristo lhe alcançou e por causa de Jesus é que você está plenamente salvo? Crê nisso? Você crê que a igreja de Cristo é a igreja invisível, acabou de falar, em toda a terra, e até que o Senhor venha buscar, muitos se somarão a essa igreja e você faz parte dela? Você crê que a Bíblia Sagrada, ela sozinha, e nenhum outro livro, é a única regra de fé e de prática para a sua salvação, para seu entendimento, é só o que você precisa para a sua salvação? Crê nisso? Então eu quero convidar a igreja para ficar de pé. Eu quero orar pelo meu filho. Quero dar graças a Deus porque a obra que ele realizou é uma obra que nos alcança. E que por causa de Jesus e somente dele é que nós vamos morar na eternidade. Louvo a Deus porque os nossos deslizes, os nossos pecados não são maiores do que a graça do Senhor. E eu posso, assim como consagrei Andrezinho no meu braço, pelo batismo, eu posso ouvir dele nesta noite que ele crê naquilo que salva o crente. Eu quero orar e abençoar e agradecer a Deus pela vida dele. Pai, eu quero te dar graças por tua obra em nossas vidas. Eu quero te louvar porque nenhuma gota do sangue de Jesus foi em vão. Eu quero te dar graças porque o Senhor salvou a minha vida e decidiu salvar a vida do meu filho. E eu peço que o Senhor o abençoe ricamente em tudo o que ele fizer. Que a boa mão do Senhor esteja sobre ele, guiando-o, protegendo-o, clareando as suas ideias e fortalecendo-o para toda boa obra. Que
que as palavras declaradas aqui, no teu altar, sejam recebidas no teu trono como um aroma suave na tua presença. Que o Senhor o abençoe e o guarde de todo o mal. E que o Senhor faça de André, como o próprio nome diz, um varão valoroso, valente, para proclamar as verdades do Senhor. É a nossa oração, como igreja, como povo do Senhor, em nome de Jesus, o Senhor. Amém. Amém. Eu te abençoo, filho, em nome de Jesus. A igreja pode se assentar e eu convido os presbíteros para a gente celebrar a ceia, a santa ceia do Senhor.